Shalom, shalom, boa tarde. 30 de Kislev, do ano 5785 a contar da criação. Estamos no último dia até o pôr do sol do mês de Kislev. E nós estamos no dia 31 de dezembro de 2024 no calendário civil. E dentro do calendário civil também trata-se do último ano, né, do calendário civil, da Era Comum, para a passagem do ano de 2025. Né? Então nós estamos aí, né, numa fase transitória de mudança de mês do calendário judaico para o mês de Tevet e também dentro do calendário civil, né, o mês de dezembro para o início do janeiro de 2025. É terça-feira, é o terceiro dia para o Shabat, e hoje nós estamos aí com uma nova paraxá, para estarmos refletindo dentro desse aspecto aí. Falando em último daqui, último dali, né? Ao pôr do sol de hoje, nós teremos a penúltima vela sendo acesa dos 8 dias, né, de Hanukkah. E amanhã teremos então ao pôr do sol a última noite de Hanukkah, 5785, né? E nós estaremos aí transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, da Cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, né, o cerimonial da última noite de Hanukkah, né? Então, estamos aí chegando no final de Hanukkah e, como diz, né, é a festa das luzes, né, é a vitória da luz sobre a escuridão, é a vitória dos fracos sobre os fortes, é a vitória dos poucos sobre os muitos, é a vitória, né, da base judaica de fé sobre a assimilação, que era o objetivo, né, dos Seleucidas, né, os gregos e os sírios, de trazerem uma assimilação no meio do povo judeu. E vários aspectos dentro dessa questão de assimilação tem realmente permeado o povo judeu através dos seus, desde o Monte Sinai até aqui, mais de 3.300 anos, tentando fazer com que o povo judeu abandone a Torá, os princípios, né, da fé monoteísta com fundamento judaico e a orientação dos rabinos, dos mestres, dos sábios. E essa é uma luta que as nações têm perpetrado, né, e não querem parar por aí. Então há sim, né, muitos judeus que têm sido assimilados pelas nações, pelas ilusões, pelas distrações do mundo corriqueiro e abandonado, né, realmente os seus valores judaicos. Por isso, realmente a Hanukkah nós precisamos reavaliar, né, juntamente com o povo judeu, os nossos valores, para que realmente a assimilação não venha, em hipótese nenhuma, tirar-nos da presença divina e muito menos dos valores do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A assimilação é algo que as 10 tribos que foram permeadas pelo mundo afora acabaram, na sua grande parte, sendo assimiladas, né? E nesse aspecto aí, a permanência do judaísmo entre as nações ficou bem difícil, muitas perseguições, né, muitos assassinatos, muito antissemitismo, por aí afora vai. Aliás, o antissemitismo é algo que está crescendo no mundo inteiro, e o Brasil também não está diferente dessa história aí, e é onde que nós precisamos fazer acender esta luz, né, a luz dos valores do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que realmente as pessoas elas possam realmente contemplar que o monoteísmo não caiu por terra. O monoteísmo, a crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, nem ressuscitou, ele é o que ele é, né? Ele é o único Deus, né? Então, por isso, a assimilação
muitas vezes nessa época do ano, né, do ano civil, do calendário comum, da era comum, muitas vezes as pessoas acabam caindo, por causa da nostalgia das datas, acabam caindo nas ciladas da assimilação e muitos acabam acreditando no nascimento do menino Deus e não tem fundamento realmente, fundamento de Torá, fundamento bíblico para tal realidade, né? Nascimento do menino Deus. Isso só é, entre aspas, né? uma história, né? Dentro do mundo greco-romano, com as suas mitologias, né? As mitologias nórdicas também, né? O Deus do Trovão, Companhia Limitada, né? Então essa mitologia é que tem permeado durante esses 2000 e poucos anos aí, essa realidade do nascimento do menino Deus, assim como aconteceu com Zeus, Hércules e Companhia Limitada, né? Então trazem essas mitologias e acabam trazendo confusão no meio religioso e muitos acabam assimilando e perdendo realmente o fundamento do que é o monoteísmo. Podem até falar em monoteísmo por aí, mas, sem sombra de dúvidas, dentro desse aspecto, o monoteísmo não tem nada a ver com essa história. Então, ao pôr do sol de hoje, estaremos acendendo a penúltima luz dos 8 dias de Hanukkah, e ao pôr do sol de amanhã, estaremos acendendo então a última, ou seja, a 8ª luz de Hanukkah, né? E nós estaremos transmitindo o cerimonial da Sinagoga Beneinor Regional Bauru, da Cidade Sem Limites, para o Brasil e as nações, ok? Então amanhã à noite nós temos um encontro com o 8º dia de Hanukkah. Ao pôr do sol de hoje também, né, nós temos aí a questão da entrada do novo mês judaico, né? Sabemos também que à meia-noite de hoje, no calendário civil, calendário da era comum, também tem uma mudança de mês e de ano aí, né? Janeiro de 2025. Mas o que conta de valor é exatamente o mês judaico. Então, ao pôr do sol de hoje, nós entraremos no novo mês, que é o mês de Tevet, né? O mês de Tevet, ele é o 4º mês a partir de Tishrei, né? Que se conta o Rosh Hashanah, e ele é o 10º mês a partir de Nissan, que é exatamente o mês de Pessah, né? Onde nós temos o mês de Pessah. Então quer dizer que nós temos mais 2 meses pela frente e vamos chegar novamente a Pessah, né? Encerrando o Hanukkah, então as atividades elas começam a preparação para Pessah, né? Que é uma grande festa e é também com muitos preparativos, né, de Pessah. Então, Tevet começa com o período de Tekufá, né, sempre lembrando que é a partir de Israel, da terra prometida. Então, Tevet começa o período de Tekufá, que é chamado de o período do inverno. Tekufá é o período do inverno, que está realmente para os próximos 3 meses. Tevet, Shevat e Adar. São os 3 meses de inverno. Corresponde também às 3 tribos do acampamento de Dan, que está localizado ao norte do acampamento, né? E as 3 tribos são Dan, Asher e Naphtali, né? São as 3 tribos do acampamento. Tevet começa com os últimos dias de Hanukkah, ou seja, os últimos dias de Hanukkah sempre vão cair dentro de Tevet. Então nós teremos hoje o penúltimo dia e amanhã o último dia dentro do mês de Tevet. Então sempre a conclusão de Hanukkah é em Tevet. Seu 10º dia, o 10º dia do 10º mês, o 10º será sagrado para Deus, é um dia de jejum e em comemoração ao cerco de Jerusalém.
o início da destruição do templo. Então, os 4 dias de jejum que relembram a destruição do templo são, né, por ordem de ano, 17 de Tammuz, que é o 4º mês, o 9º de Av, que é o 5º mês, dia 3 de Tishrei, que é o 7º mês, e o 10º dia do mês de Tevet, que é o 10º mês. Conforme está em Zacarias capítulo 8, verso 9, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º, serão para a casa de Yehudá júbilo, felicidade e dias festivos. Né? A soma dos 4 números dos meses, ou seja, mês 4, que é o de Tammuz, mês 5, que é o mês Ave, o mês 10, que é Tishrei, somando eles, nós temos aí um total de 26. E esse número 26, ele está conectado diretamente com o inefável nome de misericórdia de Deus, Havaiá, né? o nome inefável de Hashem, da misericórdia. Os 4 dias dos 4 meses, né? 17, 9, 3 e 10, então nós temos aí 17 de Tammuz mais 9 de Ave, né? Contra a questão dos dias, então nós temos 17 mais 9 dá 26, correspondendo ao nome inefável de Hashem. Depois nós temos o 3 e o 10, né? O 3 de Tishrei e o 10 de Tevet. 3 mais 10 dá 13, que é o valor da palavra Echad, que significa 1. Então, nós temos o 26 e o 13, somando esse numeral aí, né, o valor numérico, né? Aliás, o 26 e o 13, melhor dizendo, estão conectados diretamente com Havaiá, 26, o nome inefável de Hashem de misericórdia, e o 13, que é Echad, que é 1, então significa Havaiá, Echad, Havaiá é 1, está falando da unidade de Hashem, né? O único e o verdadeiro Deus aí. Outro aspecto que traz para nós o mês de Tevet, nos fala sobre a questão da divina graça. O terceiro e eterno templo é construído primeiro no coração de Israel, para depois se tornar fisicamente manifesto na terra. Significa que o terceiro e eterno templo, ele primeiro precisa ser construído dentro do coração judaico. Depois que esse templo está no coração judaico, então ele será manifesto fisicamente na terra. Então por isso, realmente, a vivência judaica do terceiro templo é algo que os judeus, né, uma boa parte já está vivenciando isso, né? Os ortodoxos, o Rabad, por exemplo, né, já estão vivendo essa realidade aí nos corações, né? Mashiach já, justamente para a construção do terceiro templo. Então já é uma realidade. Isso vai se expandindo mais e mais. E os não-judeus, os Benei Noah, que têm abraçado o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, esse terceiro templo também está sendo construído nos corações dos Benei Noah. Então por isso que é importante nós cumprirmos a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, para que rapidamente, né, aconteça em nossos dias, a qualquer momento mesmo, amém, né, venha amém, para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, ok? A letra do mês de Tevet é exatamente Ain. Ain. A letra Ain, ela significa olho. O mês de Tevet é o mês da retificação, melhor dizendo, e anulação do olho mau. A própria palavra Tevet vem de Tov, que é bom, referindo-se Tov Ain, ou seja, o olho bom. A fonte de poder da bênção,
como está dito, o olho bom abençoará. Esta retificação ela começa quando eles são completados no 8º dia, que é Hanukkah. No 8º dia de Hanukkah, o que acontece com referência ao que significa, né, o olho bom abençoará? É a contemplação das 8 luzes de Hanukkah acesas. Então, quando chega na conclusão de Hanukkah, e os nossos olhos contemplam as 8 luzes de Hanukkah acesas, né, significa que nós alcançamos o milagre. Que é o milagre do quê? Daquela pequena ânfora que servia apenas para um dia e ela acabou ficando útil para iluminar os 8 dias até que saísse a nova safra de azeite. Então, o 8º dia, a 8ª luz de Hanukkah, é quando os nossos olhos contemplam todas as luzes acesas. É o milagre da luz, é o milagre do azeite, é o milagre da revelação do justo Mashiach para o milagre da construção do 3º e eterno templo em Jerusalém. Ok? Então, por isso, TV é o mês que vai retificar o olho mau, o olho ruim. Então, por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre diz, olhe para as pessoas com bons olhos. É importante você olhar, né? Quando você observa uma pessoa que ela olha para as coisas e ela reclama de tudo, ela tem um olho mau. E pode ter certeza que ela tem um olho mau sobre você também. Ah, mas é minha amiga, meu amigo. Olho mau não tem amigo. Essa é a realidade. Então o olho mau é algo perigoso. Certo? Então é a correção do olho mau. Então cada um de nós precisamos corrigir o nosso olho mau, porque é a tendência natural da nossa alma animal. E se você tiver essa tendência natural da alma animal muito forte, você não vê bem em nada. E você não vê nada de bom em ninguém. Então, retificar o olho mau, porque o olho bom abençoará. Né? E esse precisa ser o nosso objetivo aí. Todo processo destrutivo começa com o olho mau. O ódio, a raiva. E o ódio é do profano para com o sagrado. O segredo de 10, o número sagrado, como já foi falado em outras vezes, né? O número 10 é um número sagrado. Do ódio vem a ira, o fogo da destruição. A letra do meio de Kaas, que significa ira, é a letra Ain, o olho. O Kaas negativo deve primeiro ser retificado a seu correspondente positivo, como será um esforço, um exercício constante de cada um de nós. Então lembra outro shiur aí que falamos, o olho direito é o olho bom, o olho esquerdo é o olho mau? Então, quando você estiver olhando mal para alguém, fecha o olho esquerdo e só olha com o olho direito. E começa a fortalecer um olhar de bondade, um olhar de misericórdia, um olhar daquilo que é bom, para que a pessoa, ou seja qual for a situação, possa receber bênçãos e não algo destrutivo, entendeu? E não algo destrutivo. Essa é a questão, ok? Ângela Rodrigues e Arlan Tavares, né, de Pacatuba, Ceará, estão dando um shalom aí. A Inês Pagliassi Zamora, aqui de Pirajuí, a irmã da Edna, né, também ali junto com o Zé Carlos Zamora, seu marido, também estão aí ao vivo e a cores, né? A Edith Monteiro, lá de Portugal, também conectada em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem, Edith, né? O Fernando Pimentel, né? O Fernando Pimentel, da onde será que é? A Vânia Ivonete Maria da Silva, né? Também está por aí. A Miriam Barros, né? Também está por aí.
Adi Machado, Maria do Socorro Salles, a Marinalva Augusto, né, também estão por aí, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que aparece aqui. E também, né, queremos mandar aí um shalom, né, para o Leandro e a sua esposa Margarida de Apuiarés, lá do Ceará, o Francisco Cluen, o Josué Roberto Xavier Marques, ele é da cidade de Odemira, lá em Portugal, né? Aí Edith Monteiro, o Josué Roberto Xavier Marques, da cidade Odemira, ele quer entrar em contato com vocês aí em Braga, Portugal, ok? A Mônica Morgenstern, de Várzea Grande, Mato Grosso, Joel Silva, Canoas, Rio Grande do Sul, a Sônia Maria de Souza, Tangará da Serra, Mato Grosso, a Sara dos Santos, Lucélia, São Paulo, Elizabeth Faria, daqui de Bauru, o Roberto Freitas, lá de Brasília, Christian, né, de Irecê, Bahia, a Fabiana Cristina Pessota, o João Carlos Silva, Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, a Neuza Antunes Cardoso, a Rosângela Campos de Londres, Inglaterra, o Marco Aurélio Praz, Francisco Cluen de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Wilson Santos Hortolândia, São Paulo, e Sergei Maslinkiewicz, né, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? São alguns dos amados aí que estão aí conectados em A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Então a retificação do olho mau é o objetivo do mês de TV. Então é um desafio para cada um de nós termos realmente aceitar o desafio e podermos realmente corrigir o nosso olho mau, ok? Edith Monteiro, vou passar o seu contato para ele entrar em contato com o grupo de Braga, Portugal, Baruch Hashem. A Mazal, né, do mês de Tevet Gedi, que é a cabra, né, o Capricórnio, simbolizado pelo Capricórnio, Gedi, a cabra. Nossos sábios nos ensinam que os 10 anos de idade, uma alusão ao 10º mês, o nível 10 em geral, né, uma criança pula como um cabrito, segundo o Midrash Kohelet. A natureza lúdica de saltar para cima e para baixo, como um cabrito, reflete um estágio importante no processo de crescimento. O mês de Tevet, o mês da tribo de Dan, tem relação com o processo de crescimento, de um estado de maturidade a um estado de imaturidade para maturidade, né? A imaturidade é caracterizada pelo olho mau. Então, o olho mau é uma característica de uma pessoa imadura, né? Ao passo que a maturidade pelo olho bom, Gedi, né? Ao passo que a maturidade é o olho bom, né? Então, o olho bom é maturidade, o olho mau é imaturidade. A palavra Gedi, que significa cabra no hebraico, ela tem um valor numérico de 17. É igual ao valor numérico da palavra Tov, que significa bom, né? Então está conectado com o olho bom. Deve-se brincar e saltar como um cabrito, a fim de retificar e suavizar a ira latente da alma animalesca, né? Para fazer com que a alma animalesca venha para a maturidade. A tribo do mês é a tribo de Dan, representa o estado inicial de imaturidade na alma, que cresce durante o mês de Tevet. Dan significa julgar. Inicialmente ele julga a realidade e os outros criticamente, com um julgamento severo, que é o olho mau. É uma característica de Dan.
Esta é a natureza de alguém espiritualmente imaturo. Toda pessoa imatura, ela julga as pessoas negativamente. Então ela só julga as pessoas negativamente. É esse que é o problema. Esta é a natureza de alguém espiritualmente imaturo. Então não amadureceu adequadamente. Dan é comparado a uma serpente que morde com o veneno da ira. O olho mau é o olho da serpente. Então vejam bem, né? Quando da próxima vez você for olhar de forma negativa, de olho mau para alguém, lembre-se que o olho mau é o olho esquerdo e é o olho da serpente, né? Você quer ter um olho da serpente? Não olhe mal, ok? A retificação de Dan é seu engajamento na batalha da ira sagrada contra a ira do mal. Nossos sábios nos ensinam que somente alguém originário da alma raiz de Dan pode pular espontaneamente e matar a serpente má. Alguém como ele matou-o, né, dentro desse aspecto. Ou seja, essa origem, né, da alma raiz de Dan, ela pode pular no sentido de forma espontânea, matar a serpente má. Qual é a serpente má? O olho mau. É você retificar o olho mau para o olho bom. Então, por isso, dentro do aspecto, sempre vem essa colocação dentro da própria Kabbalah. Então, o olho direito é o olho bom, o olho esquerdo é o olho mau, que está conectado com a alma animal, selvagem. O olho direito, o olho bom, está conectado com a alma divina, diretamente. Então nós precisamos fortalecer, essa é uma visão física para nós entendermos essa realidade, para corrigirmos realmente a nossa má inclinação, Yetzer Hará, para fortalecer a alma divina, para que a alma animal venha para o domínio da alma divina. Que o olho direito venha conduzir o olho esquerdo para o domínio do olho direito, o olho bom, Ein Tov, entendeu? Então é nesse aspecto. Então, Nahash, né, no hebraico, que significa serpente, tem um valor numérico de 358. A palavra Mashiach, no hebraico, obviamente, ela tem um valor numérico de 358, igual o mesmo valor numérico de Nahash, serpente. Isso significa que somente Mashiach é o antídoto contra a serpente. Então, quanto mais nós realmente, quanto mais nós alimentamos a visão da redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, mais vamos fazendo com que Nahash caia por terra e Mashiach prevaleça sobre a serpente, sobre o mal. Por isso, na Geulah, na redenção com o rei Mashiach, o mal vai cessar completamente, porque ele é o único antídoto contra tudo aquilo que é mal. Ok? Então, por isso, né, o poder sagrado de Dan reflete uma centelha de Mashiach. No Zohar, aprendemos que o comandante em chefe do exército de Mashiach virá da tribo de Dan. Né? O rei Mashiach estará à frente do exército, mas ele vai ter um comandante-chefe sobre as tropas. E esse comandante-chefe das tropas, ele será da tribo de Dan, né? Sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. Vamos para a nossa nova Parashá, Vaigash, né? Então a Parashá Vaigash significa se aproximou, né? Nós temos aí, estamos no capítulo 44, verso 18, vamos até o capítulo 47, verso 27, teremos 106 versículos pela frente, e no final da semana chegaremos a 1449 versículos estudados. O salmo desta semana da Parashá é o salmo número 48. E a Haftará, a porção do profeta, é Ezequiel capítulo 37, verso 15
a verso 28, ok? Então, Vaigash, então Yehudá, como nós vemos aí já no primeiro versículo do capítulo 44, verso 18, Yehudá se aproximou dele, se aproximou de Iosef, né? Descreve uma ação ocorrida em 3 mundos diferentes. Esta ação de Yehudá se aproximar de Iosef revelam 3 mundos em níveis diferentes. Primeiro, a realidade percebida significa Yehudá se aproximou do vice-rei do Egito, que era capaz de decidir seu futuro e o de sua família inteira. Então, nessa realidade percebida, Yehudá está se aproximando do vice-rei. Segundo mundo, a realidade dos fatos, que o vice-rei do Egito não era ninguém senão Iosef, irmão de Yehudá. Então, nesse segundo aspecto aqui, Yehudá, na verdade, está se aproximando de Iosef, o seu irmão. Esta é a realidade. E o terceiro, a realidade mística, o ato de Yehudá de aproximar-se de Iosef representa a aproximação de um judeu a Deus em oração, como está em Bereshit Rabbah 93:6, Or HaTorah, Vaigash 349a. Ou seja, a realidade mística, a realidade espiritual, a realidade sobrenatural, é a aproximação de um judeu a Deus em oração. Por quê? Porque Iosef, ele permaneceu íntegro na presença divina todos os seus 20 anos que esteve ali no Egito. Nada o contaminou. Então, esse seria, melhor dizendo, o terceiro aspecto. Vaigash, se aproximou. Há um princípio de que todas as interpretações dadas a um determinado versículo estão conectadas. Em nosso caso, a realidade percebida, ou seja, Yehudá se aproxima do vice-rei, é que o povo judeu está no exílio e se encontra subjugado às nações pagãs, que é exatamente a realidade percebida nos 4 cantos do planeta, em que os judeus estão entre as nações e estão aí subjugados às nações pagãs. Por isso eles estão no exílio, né? E por estarem no exílio, estão de fato sujeitos às nações pagãs. Na verdade, porém, o povo judeu é imune ao exílio e tem habilidade para elevar-se sobre ele, como na realidade em nossa paraxá, onde Iosef, um judeu, era o governador do Egito. Ou seja, Iosef superou todos os desafios e ainda por cima acabou sendo vice-rei do Egito, né? Então ele está realmente elevado, né? Como um judeu reúne a força e a coragem necessárias para emergir da realidade percebida para a realidade? A resposta é pela realidade mística. Ou seja, para que o judeu ele possa sair da realidade percebida, o aproximar-se do vice-rei, para vir à realidade, que é a realidade pura, que significa aproximar-se do seu irmão, ele precisa da realidade mística, que é exatamente o que? O aproximar-se de uma forma de elevação, né? Através da oração, que se eleva à presença divina, ok? Então, as nossas preces é uma revelação mística, é algo sobrenatural, não é uma coisinha que não tem valor, não tem sentido, etc. e tal. Estar na presença do único e verdadeiro Deus é algo magnífico. E ele está em alto nível. É uma questão mística, é uma questão de muita elevação, de muita espiritualidade. Então, por isso, né, nas nossas preces, não podemos ter uma visão míope, certo? De que é alguma coisa simples e comum. Tanto faz se eu fizer ou não fizer, não tem problema algum. Não podemos chegar a essa trivialidade, né, de estar na presença divina.
Em nosso caso, quando um judeu se aproxima de Deus em oração, ele revela sua ligação interior com o Todo-Poderoso, o que lhe concede habilidade para superar os desafios do exílio e ter sucesso, né? É através do povo judeu que nós aprendemos as ricas lições de como vencer o nosso dia a dia, né? A assimilação entre as nações e realmente termos sucesso em tudo aquilo que nós realizarmos sem sombra de dúvidas, ok? A Bel Marmol, minha irmã de Franca, né, também se apresentou por aí, né, Baruch Hashem. A Nayara Bauer Oliveira, lá do Rio de Janeiro, também chegou por aí, Baruch Hashem. Então, quando nós entramos, né, e Yehudá enfrenta Yosef, né, nós temos aí, né, o capítulo 44, verso 18, então nós temos aí, e disse Yehudá ao aproximar-se de Yosef, por favor, meu mestre, permita-me que te diga algo que espero que seja escutado. Eu serei firme, por isso, por favor, não te zangues comigo. Embora tu sejas importante aos meus olhos como o próprio faraó, né? Em nosso primeiro encontro, tu perguntaste acusatoriamente se nós tínhamos se nós tínhamos ainda um pai e um outro irmão. E não ocultamos de ti, falamos do nosso pai e do nosso irmão mais novo, né? Nós temos pai que está muito idoso e um bebê nascido para ele na sua velhice. Ele tinha um irmão que morreu e desse modo ele é o único dos filhos de sua mãe ainda viva. Seu pai o ama. Ou seja, Yosef e Beniamim eram filhos da mesma mãe, a Raquel, certo? Então, Yaakov, né, a quem muito amava Raquel, né? Então, José morreu, né, que ele estava dizendo ali, o irmão mais velho morreu, e só ficou o novo, o bebê, né, que está ligado, a sua alma está ligado um ao outro, né? Tu disseste para nós, traga-o para que eu possa pôr os meus olhos nele. E nós te dissemos, o jovem não pode deixar seu pai. A sua alma está muito ligada do seu pai, de seu pai a ele, né? É perigoso que ele possa morrer, o nosso velho pai, já que sua família é propensa a fatalidades, né? Por causa de Yosef, a fatalidade da venda, o desaparecimento até então. E tu replicaste, se o irmão mais novo de vocês não vier, com vocês não verão mais minha face. Nós fomos a teu servo, nosso pai, e lhe dissemos o que tu nos disseste. O nosso pai nos falou para que voltássemos para obter algum alimento. Nós replicamos, não podemos ir se o Beniamim não for conosco. E dessa forma, então, não podemos voltar até o pai. O nosso pai permitira que o filho mais novo pudesse nos acompanhar. Se ele não estiver conosco, não podemos nem mesmo ver o homem. Ele não vai nos receber. E teu servo, nosso pai, disse, vocês sabem que a minha mulher, Rachel, deu à luz para mim 2 filhos. Um já me deixou. E eu disse, ele deve ter sido dilacerado repetidas vezes. Não ouvi desde então. Agora vocês querem tirar-me também esse? Se algum acidente fatal acontecer-lhe, vocês descerão minhas cãs ao túmulo em desgraça. Assim, se eu voltar agora para teu servo, meu pai, e o rapaz não vier conosco, já que sua alma está unida à alma do rapaz, ele simplesmente morrerá de aflição ao ver que o rapaz não está conosco. E eu descerei ao túmulo as cãs do teu servo, meu pai, em miséria. Sou eu, em particular, quem estou lhe falando, porque eu me ofereci ao meu pai como responsável pelo jovem, quando nós o levamos. E eu disse, se eu não o trouxer de volta para ti, eu terei pecado contra ti para sempre. Assim permite-me permanecer como teu escravo, em lugar do jovem, que o jovem retorne com seus irmãos, pois como posso voltar ao meu pai,
se o jovem não está comigo, não posso suportar ver a desgraça de meu pai, que meu pai sofrerá. Então, dentro da Torá escrita, né, nós temos exatamente essa passagem. Então, Yehudá, ele toma a frente da família, ele toma a defesa da família, ele toma a defesa de Beniamim. E ele se aproxima do vice-rei, o que era proibido, que poderia morrer. Mas ele se aproxima de Iosif, sem saber quem que era o seu irmão, com autoridade, como um rei, porque dele procederá reis e juízes. Ele procede de uma forma realmente de intrepidez, ousadia, coragem, para defender Beniamim até as últimas consequências. Então ele começa argumentando com Iosif todos os acontecimentos. E agora que nós atendemos o teu pedido e trouxemos Beniamim, queres simplesmente segurá-lo aqui? Não. Aí entra um midrash que diz que Yehudá, ele começava a bater o pé e todo o prédio estremecia pela força. Então nesse momento, segundo o midrash, nos fala que Iosif, ele chama Menashe e fala para Menashe mostrar a sua força. E Menashe, ele começa a pular nas paredes do palácio ali onde ele se encontrava, chuta os pilares do palácio, as paredes tremem, o chão tremem. E quando Yehudá vê essa manifestação de poder, Yehudá diz, não, só pode ser um filho de Jacob. Para ter uma força dessa, só pode ser filho de Jacob. Porque Yehudá, quando se aproxima, segundo o Midrash, de Iosif, faz esses questionamentos, a defesa da família de Beniamim, ele diz para Iosif, ó, eu sozinho posso acabar contigo e com todo o exército do Egito. E é onde que ele começa a bater os seus pés no chão e tudo começa a estremecer. E é o momento que ele chama Menashe para demonstrar também a força. E Yehudá fala, não, só pode ser filho de Jacob. Ninguém no planeta tem uma força como os filhos de Jacob. E aí nesse momento, né, realmente entra então uma palavra de mais branda da parte de Yehudá, defendendo Beniamim. E aí nesse momento realmente Iosif percebe que de fato os seus irmãos se arrependeram completamente do pecado, do mal que fizeram em vendê-lo ao Egito. Então nesse momento Iosif, ele tem a certeza da techuvá completa na vida dos seus irmãos. E então a partir do capítulo aqui 45, nós temos então a revelação de Iosif. Iosif, ele fica tão amargurado por ainda conter a sua revelação, por ele não se revelar como irmão deles, mas diante da demonstração de Yehudá, aquilo comove profundamente a Iosif. Então Iosif não pode mais suportar a ideia, né? Ele manda todos os egípcios que estavam ali saírem do ambiente para que ele pudesse ficar sozinho com seus irmãos. E aí quando ele fica sozinho com seus irmãos, né, ele começa então a chorar e ele começa a dizer para os seus irmãos, eu sou Iosif, meu pai ainda vive? Então nós temos que aqui no versículo 2, que ele começou a chorar com soluços tão altos que os egípcios que haviam saído dali podiam ouvi-lo. E todo o Egito acabou ouvindo, escutando o choro, o lamento de Iosif, né? E o próprio faraó também, né? Então
O que significa que todo o Egito acabou ouvindo o choro, o lamento de Iosif. Então quer dizer que ele botou a boca no trombone, que foi algo supersônico que espalhou nos 4 cantos do Egito? Não, não é bem assim. Ou seja, aqueles que estavam além das portas, né, os egípcios que ele mandou sair do ambiente em que eles se encontravam, eles escutaram Iosif chorando. E escutaram que ali estavam os irmãos de Iosif. Ou seja, eles começaram a compartilhar a notícia. E foi compartilhando e se estendeu de tal forma, né, tão rapidamente, que os 4 cantos do Egito ficaram sabendo do choro de Iosif. Então é isso que significa nessa questão aqui. E então, no versículo aí 4, Iosif diz para ele, por favor, aproximem-se de mim. Eu sou Iosif, irmão de vocês. Vocês me venderam ao Egito. Agora não se preocupem ou se sintam culpados, porque vocês me venderam, pois agora nós vemos que Deus enviou-me à frente de vocês para lhes salvar as vidas. Por que Iosif diz, aproximem-se? Porque quando ele diz, eu sou Iosif, o vosso irmão, né, o meu pai ainda vive, os irmãos se afastaram dele porque, peraí, esse vice-rei está com brincadeira com a gente. Até agora só pregou peças em nós, nos acusou, deixou Shimon preso. Depois viemos com Beniamim, aí a hora que estamos voltando, vai e prende Beniamim com acusação de roubo. Não, isso não é verdade. Não pode ser. Então eles se afastaram com medo do vice-rei. Mas aí quando Iosif, ele insiste, né? Eu sou Iosif, irmão de vocês, vocês me venderam ao Egito, agora não se preocupem ou se sintam culpados, porque agora nós podemos ver que Deus enviou-me à frente de vocês para lhes salvar a vida, né? Tem havido fome na área por 2 anos ainda, né? Por 2 anos, e por mais 5 anos, mas não haverá nenhuma lavoura ou colheita, e Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na terra e para sustentá-los, né, através de tais extraordinários meios, né? Então, assim ele se revela aos seus irmãos. Aos poucos eles vão se aproximando de Iosif, né? E aí, né, dentro do Talmud e também do Midrash, fala que Iosif, ele mostra para eles a Brit Milá, que ele fez a Brit Milá. Aí eles reconhecem realmente a Brit Milá de Iosif. Aí eles realmente têm convicção que Iosif era realmente circuncidado e que era o seu irmão, né? O vice-rei era o seu irmão, né? Então por isso eles reconheceram, abraçaram, choraram e etc e tal aí, né? Vocês e meu irmão Beniamim podem ver com seus próprios olhos que eu sou mesmo Iosif, pois eu sou circuncidado e minha boca fala de vocês em hebraico. Ou seja, Iosif começou a falar com eles em hebraico, certo? Mostra a sua circuncisão, né? Então aí eles começam a ter convicção que realmente era Iosif a quem eles estavam procurando. Contem ao meu pai tudo acerca da minha alta posição no Egito e acerca de tudo que vocês viram. Apressem-se e subam, né? E rapidamente tragam meu pai. Com isso, Iosif caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e ele chorou. Beniamim chorou sobre os ombros de Iosif. Iosif então beijou todos os seus irmãos e chorou sobre seus ombros. Depois disso, seus irmãos viram que ele estava sendo sincero e conversaram com ele, né?
Segundo Rashi, Iosif caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e chorou pelos 2 templos destinados a ficar no território de Beniamim, o que seriam seguidos no futuro, né, a sua destruição. Então por isso Iosif chorou no ombro de Beniamim. Beniamim caiu sobre os ombros de Iosif e chorou pelo tabernáculo de Shiló, destinado a ficar no território de Iosif, e que também seria destruído. Ou seja, quando Yehoshua, Josué, começa a tomar posse da terra prometida, então é em Shiló que o tabernáculo é levantado, o tabernáculo do deserto. Mas depois de algum tempo, o tabernáculo do deserto ele vai ser destruído. Segundo o Talmud, 369 anos, né, depois o tabernáculo foi destruído desta época até a sua destruição. Ok? Por que o Iosif e Beniamim choraram pelos santuários que seriam destruídos no território do outro e não pela destruição que aconteceria em seus próprios territórios? Eliminar os problemas dos outros depende principalmente do livre-arbítrio, a livre escolha da pessoa que passa pelos problemas. Amigos podem ajudar com suas orações e conselhos, mas a própria pessoa é quem tem que executar a ação necessária. Assim, quando Iosif e Beniamim perceberam que eles eram impotentes para resolver o problema um do outro, eles choraram em compaixão. Não obstante, eles não choraram pela destruição futura de seus próprios santuários, porque eles tinham a responsabilidade de achar uma solução para seus próprios problemas e não simplesmente sentar e chorar, segundo os nossos sábios aqui comentam sobre isso daqui. Ok? Nós temos aqui no verso 23 do capítulo 45, né? Iosif enviou para seu pai o mesmo número de burros que o faraó mandou, né? 10 burros carregados com os melhores produtos do Egito. Além disso, Iosif também enviou 10 jumentos carregados com grãos, pão e alimento para a jornada de seu pai. Segundo o comentário de Rashi, nós vimos no Talmud que Iosif enviou para a Yaakov vinho envelhecido, que é apreciado em particular por pessoas idosas. De acordo com Midrash, no entanto, ele enviou favas partidas, né? Feijões partidos, né? Maharshar, o vinho envelhecido é apreciado por pessoas de idade porque elas tendem a sentir frio e o vinho as esquenta, segundo a Maharash. Divrei David, as favas partidas egípcias tinham a propriedade de acalmar as preocupações. Assim, embora as preocupações de Yaakov tivessem terminado agora, ele precisava de algo para acalmá-lo, pois ele ficara angustiado por causa de Iosif por um longo tempo. E estas favas ajudavam as pessoas a dormir. Por isso Iosif as enviou, porque as pessoas idosas têm dificuldade para o sono, né? Se 11 irmãos retornaram, por que somente 10 burros voltaram com eles? Lembra que os 11 irmãos voltam para a terra prometida junto de Yaakov e Avino. Eles estavam em 11. E o 12º, que era Iosif, ficou no Egito. Segundo o Midrash Lekar Tov, Iosif não mandou Beniamim de volta com os outros irmãos. Caso contrário, ele teria lhe dado seu burro. Então, segundo, na visão do Midrash Lekar Tov. Na visão de Tur Harur, o fato de apenas 10 burros terem retornado a Canaã não prova que Beniamim ficou no Egito, uma vez que é possível que Iosif não quis sobrecarregar Beniamim com os cuidados de um burro, por ele ser primogênito, Iosif ser o primogênito e Beniamim ser o caçula. Então ele tem a responsabilidade de cuidar do caçula, né?
Então por isso ele não mandou o 11º jumento junto com Beniamim, ok? Vamos ver alguns detalhes aqui que o nosso Raeb Menahem Mendel traz para nós dentro da Parashá, né? Yehudá se aproximou. Yehudá não se intimidou em falar asperamente com Yosef. Aliás, ele iniciou o seu apelo utilizando palavras duras. Ele sabia que quando a vida de alguém está em jogo, não devemos ser diplomáticos. Nossos interlocutores têm de sentir que nossa preocupação é estritamente com a pessoa e que o nosso envolvimento não está vinculado a motivos políticos ou financeiros. Quando a causa pela qual lutamos é algo que mexe com o âmago do nosso ser, isso evoca uma reação honrosa e misericordiosa. Então, no meio à crise, como agir? Yehudá deu o exemplo. Tem que ser realmente determinado. Não tem nada de politicamente correto, não. Está envolvendo a vida de alguém, a vida da pessoa, então nós temos que deixar o politicamente correto de lado, né? As favas, né? Como diz o outro aí, sobre o modinho diplomático, educadinho. Não, tem que ser duro, tem que ser firme, determinado. E Yehudá deu exemplo sobre isso daí. As nossas crianças judias, que são os Beniamim, da atualidade, estão ameaçadas por um diferente tipo de Egito, chamado de assimilação, que nós comentamos aí sobre as festividades de fim do ano do calendário civil. Para salvar esses Beniamim, não podemos aguardar que alguém designe um comitê para conduzir uma longa pesquisa, depois deliberar o que deveria ser realizado, reuniões, levantamento de custo, disso, daquilo. Não. Tem que ser para resolver o problema. Você quer agir diplomaticamente no momento de crise, no momento de um perigo de assimilação das crianças, você vai perder a batalha. E as crianças serão assimiladas pelo mundão aí. Ai, coitadinho do meu filho, ele vai ficar sozinho. Ai, coitadinho do meu filho, não tem amiguinho nenhum. Ai, coitadinho do meu filho. Você fica fazendo do seu filho um coitadinho, né? Que vai ficar um coitadinho pobre e miserável. Porque vai ser assimilado pelas nações, né? Pelos costumes pagãos das nações. E depois, para corrigir, você vai ter que chorar muito. Não restam dúvidas. Ok? Os esforços de Yehudá provaram-se surpreendentemente frutíferos. Seu suposto inimigo provou ser o seu maior aliado. E até mesmo o próprio faraó acabou provendo os maiores recursos possíveis para garantir a integridade de toda a tradição judaica do povo. Separou uma terra especial só para eles. O mesmo ocorrerá se seguirmos o exemplo de Yehudá e nos empenharmos de maneira altruísta e vigorosa em benefício de nossas crianças, dos nossos amados Benei Noach. O que precisa o Benei Noach é ter comprometimento. Não levar as coisas no banho-maria, não. Ah, hoje eu vou na reunião. Ah, hoje eu não vou, não estou com vontade. Ah, hoje eu vou porque tem festa. Ah, mas hoje eu não vou porque não tem festa, não tem comerência, não tem nada. Então eu não vou. Ah, eu não vou lá estudar na reunião de estudos, não, porque os estudos são longos. E não dá para ficar muito tempo lá estudando, não. Eu tenho mais o que fazer. Você está sendo assimilado pelo mundo. E você vai perder a batalha. Então precisa ter comprometimento. Vestir a camisa Benei Noach do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E dar a cara. Sem medos. Não ter vergonha de ser um Benei Noach. Um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Você sai para a rua para as suas atividades diárias e você sai com medo, com vergonha, se escondendo, não se mostrando, não se revelando que é um Benei Noach. Você espera ganhar o que com isso?
você só vai ter perca de tempo. Você vai perder o seu tempo precioso. E vai sendo assimilado aos poucos. Vai sendo assimilado aos poucos. Ah, porque meu marido não sei o que, porque minha esposa não sei o que lá, porque meus filhos não sei o que lá, porque meus colegas de trabalho não sei o que lá, meus familiares não sei o que lá. Ah, agora na época de festa, os meus familiares vieram em casa e a gente fez uma ceia de Natal. Ué, cadê o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Você não é um como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Só porque chegou parente você se assimila e vai fazer festa pagã na sua casa? Onde está o teu comprometimento com o monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica? É disso que você tem que ter vergonha. De fazer o contrário da fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Simplesmente isso. Você tem que se fazer conhecer quem você é. É isso que nos fala sobre a questão de agir de um modo transparente e transformador. Ah, meu marido não se transforma. Ah, minha esposa não se transforma. Meus filhos também não. Eu não sei quem, meu parente, não sei. Mas você ainda não se transformou. Você não está deixando a luz divina brilhar na tua vida e seguir a luz divina? Seja forte, seja luz. Amanhã, às 19 horas, diretamente da Sinagoga Benenor Regional Bauru, estaremos transmitindo a última noite de Hanukkah. Shalom, shalom. Até lá.